Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje no nosso curso de JavaScript nós vamos falar sobre String Interpolation ou interpolação de strings. Antes do ES6, que é a versão mais moderna do JavaScript, a maneira de se concatenar strings e variáveis era utilizando o sinal de mais. Por exemplo, nós tínhamos uma variável, digamos, nome, e outra variável. Digamos que a gente quisesse concatenar essas duas variáveis em uma frase, a gente precisaria utilizar o sinal de mais, que é aquele sinal que a gente aprendeu quando a gente estudou sobre operadores aritméticos. O sinal de mais, que é o operador aritmético de soma, também é utilizado para concatenar variáveis. Por exemplo, se eu criar uma frase, digamos, se eu quero escrever Maria tem 20 anos, como é que eu faria? Eu colocaria a variável Maria, porém com nome maiúsculo, eu iniciaria com a variável Maria, o operador mais, aí abriria aspas, o mais novamente, a idade, o mais novamente, salvando. Veja que aqui no console nós temos Maria tem 20 anos. Então repare como foi necessário utilizar diversos operadores de soma para poder criar essa frase. Um dos problemas que nós tínhamos também anteriormente era na questão de pular linha. Digamos que eu quisesse escrever duas linhas, a primeira com Maria tem, pularia linha e embaixo eu escreveria 20 anos. Eu precisaria incluir um símbolo de quebra de linha na minha string, seguido do mais. Salvando, veja que aqui ele pulou a linha. Com o S6 foi inserido o conceito de template literals, que é uma maneira mais prática e rápida de concatenar strings e variáveis. E para isso a gente usa o que a gente chama de backtick em inglês, ou a nossa famosa crase, para poder concatenar strings com variáveis e até mesmo pulando linha. Digamos que eu quisesse escrever essa mesma frase usando os template literals. Como é que eu faria? Primeiro, eu iniciaria com os backticks, que são as crases. Então veja que em vez de usar as aspas, eu utilizo as crases. Como é que eu incluo uma variável? Eu tenho que usar o cifrão seguido de chaves. E dentro desse conjunto, incluo a minha variável. No caso, nome. Eu quero escrever Maria tem 20 anos. Aí eu escrevo tem. Eu preciso incluir agora a outra variável, cifrão de novo com chaves, idade, espaço, anos. E vamos salvar. Então veja que foi impresso Maria tem 20 anos, de forma muito mais prática, sem necessitar de tantos sinais de mais. Agora, digamos que eu quisesse pular linha. Eu pulo a linha normalmente, como eu faria em um texto qualquer. Quando eu salvar, ele pulou a linha a partir do momento em que eu dei o Enter aqui no tem. Eu posso pular a linha depois do tem e salvar. Então veja que com os template literals é possível concatenar strings e variáveis de forma muito mais prática. Agora vamos falar um pouco sobre o operador de soma e casos em que esse operador pode causar alguma confusão. Então, para isso, vamos criar algumas variáveis aqui. Então, veja que aqui eu criei duas variáveis number e duas variáveis string, que possuem o mesmo valor, embora o tipo seja diferente. Vamos imprimir, utilizando o operador de soma, as duas primeiras variáveis a e b. Então veja que nesse caso, o operador de soma realizou uma soma normal entre dois números. Agora veja o que vai acontecer quando eu fizer a mesma coisa com as variáveis c e d. Veja que nesse caso não foi realizada a soma das duas variáveis, visto que elas são strings. O JavaScript simplesmente fez a concatenação das duas strings. Então, temos que prestar bastante atenção quando estivermos concatenando
strings e variáveis, pois se a variável for uma string, não vai ser feita a soma dos números, e sim a concatenação das strings. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre concatenação de strings. Se você gostou desse canal, peço-lhe que, se quiser, se inscreva e até a próxima.